Amém. Isso é da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 11, versículo 25. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 11, versículo 25. Vejo todo mundo mais claramente agora. A igreja toda branca. Diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou ler novamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Vamos pode sentar. Meus irmãos, esse versículo fala fortemente sobre vida eterna, vida após a morte. A gente consegue ver que Jesus fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente entende que depois que a gente morrer, iremos para o céu e ainda continuaremos vivendo, né? Esse versículo fala fortemente sobre isso. Porém, meus irmãos, lendo esse versículo, Deus trouxe algumas coisas à minha mente. Amém? Eu elenquei algumas coisas, eu vou passar para os irmãos nessa noite. Porque, para falar a verdade, existem vários tipos de morte. Sabe, uma pessoa que você vê assim, e você, na sua mente, você olha para a pessoa e fala assim: rapaz, essa pessoa já está morta por dentro. Sabe? Então, meu irmão, esse versículo fala fortemente no meu coração. Espero que também fale no coração dos irmãos. E é sobre isso que nós vamos falar, meus irmãos. O primeiro tipo de morte que eu pensei foi a morte espiritual. Diga, morte espiritual. Morte espiritual. Meu irmão, essa morte espiritual se divide, né, em algumas partes, mas principalmente quando a gente passa por alguma decepção e a gente morre por dentro, sabe? Fora, a gente vê, por exemplo, o nosso profeta Elias. Ele era um profeta abençoadíssimo. Parou a chuva, fez a chuva vir de novo. Fez cair fogo do céu. Só que quando ele olhou em volta, ele viu que todos os profetas estavam sendo mortos, meu irmão. Elias fez todos aqueles milagres, mas ele estava fugindo para não morrer. Olha só. Será que ele não pensou: será que Deus é comigo? Por que Deus fez isso? Por que Deus está fazendo isso? A Bíblia não fala sobre o que ele falou, ou sobre o que ele pensou. Mas a gente consegue imaginar que ele pensou: se eu fizer todos esses milagres, por que eu tenho que correr, eu tenho que fugir para viver? Elias passou por uma decepção muito grande, meu irmão. A gente sabe que ele ficou como é que eu vou dizer? Em um modo ali de depressão, né? Nosso diácono e psicólogo Rivaldo. E Letícia também. Ele ficou ali meio depressivo, sabe? E a primeira coisa que a gente vê em Elias é que, primeiramente, Deus, ele é presente, meu irmão. Dê glória a Deus. Deus entende como falar com cada um de nós. Só abrindo aqui um grande parêntese, que quando Deus foi falar com Elias, como é que os irmãos lembram que ele falou, que Deus falou? Na brisa. Naquele momento, Elias precisava ser tratado com Deus na brisa. Então, a gente vê em outros momentos Deus falando em trovões e raios. Em outros momentos, a gente vê Deus falando na brisa. Em outros momentos, a gente vê Deus falando no Monte das Oliveiras, tranquilo, amável. Deus sabe como tratar em cada um de nós, meus irmãos. Seja como nós estamos passando por Deus agora, seja como Ele está falando conosco, como é que está nosso relacionamento com Ele. É porque é dessa maneira que nós precisamos ouvir, é dessa maneira que nós precisamos seguir, amém, meus irmãos? Mas seguindo, meu irmão, Davi, ele é o único, ele é se eu não me engano, um dos únicos, ou o único, que fala com a sua própria alma, na Bíblia. Ele tem um versículo que ele escreve lá em Salmos 42, versículo 5. Ele fala assim: ó, por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela situação da sua face. Aqui Davi estava extremamente angustiado, meu irmão, por causa das dificuldades. E Jesus nos fala nessa noite: ainda que você morra, você vai viver. Amém, meus irmãos? Ainda que você esteja murcho, meu irmão, porque você passou por alguma decepção, eu vou lhe dar vida. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente não tem mais ânimo para nada, quando a gente não quer confiar em ninguém, nem mesmo em Deus, Deus nos diz nessa noite: eu vou lhe dar vida. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente está frio espiritualmente, é outro tipo de morte. Meu irmão, tem morte pior do que a morte espiritual. Sem ser a morte do cabo vai para o inferno, né? Mas aqui na terra, tem morte pior do que a morte espiritual, meu irmão. Aquela morte em que você está na igreja todo dia, meu irmão. Todo dia. Mas você não sente nada.
Aquela morte que você está em casa, você está fazendo a coisa que você mais gosta, mas você não sente nada. Essa é a morte espiritual. Bem, meus irmãos, só para deixar bem claro que eu estou falando sobre esse tipo de morte, e eu quero dizer aos irmãos que depressão não é falta de Deus. Amém, meu irmão? Pode acontecer algumas vezes de ser, outras vezes de não, mas a gente vê o próprio profeta Elias depressivo, e não foi falta de Deus. Um parente próximo a mim, como os irmãos conhecem, passou por um problema muito sério de ansiedade, e não foi falta de Deus. Então, depressão, meu irmão, não é falta de Deus. Amém? Só para deixar bem claro aqui. Antigamente eu dizia que era porque eu não entendia, né? Mas depois, né? Fui vivendo com vários psicólogos do meu lado, né? Comecei a saber que de fato não era. E, meus irmãos, quando a gente está frio espiritualmente, que a gente não sente nada, quando a gente não tem ânimo na presença do Senhor, quando a gente não se sente, a gente não sente Deus, isso é um tipo de morte, meu irmão. Às vezes, a gente não tem vida para fazer a obra de Deus. Antigamente, a gente tinha uma alegria, tinha uma vida, e às vezes a gente morre por dentro, meu irmão. Parece que a gente só vegeta, só vive. Sabe quando você vive um sonho, que as coisas passam e você nem sente? Meu irmão, esse tipo de morte é uma morte que é extremamente séria, está no nosso meio, meu irmão. E já me atingiu, sendo bem sincero para os irmãos, já me atingiu, não sei se atingiu os irmãos, mas nessa noite o Senhor disse que nos dá vida, meu irmão. Nessa noite Ele disse que vai simplesmente trazer vida para cada um de nós, meu irmão. Vai trazer de volta o ânimo de fazer a obra de Deus. Quanto tempo fazia que eu não ficava alegre em fazer esforço, meu irmão, pintando essas paredes, né, com os irmãos. Quanto tempo fazia que eu não ficava alegre fazendo esforço. Deus, Ele renova, meu irmão, a nossa vida. Amém? Então, meu irmão, outro tipo de morte é quando a nossa fé morre. Veja bem, estar morto espiritual é diferente de ter a fé morta. Porque você está morto espiritual, você crê em Deus. A gente tem fé nele. Tem fé até que ele pode fazer. Né? Mas a gente está morto. E quando a nossa fé morre, meu irmão? Diga misericórdia. Meu irmão, às vezes por causa da dificuldade, nossa fé fica abalada. E a gente se transforma numa pessoa negativa. Sabe aquela pessoa que vê o copo sempre meio vazio? Meu irmão, às vezes a gente fala isso aqui e a gente não... E as pessoas às vezes até não sabem. Meu irmão, eu não sei nem quem foi que disse isso. Mas se você tem um copo pela metade, se você for uma pessoa positiva, você vai ver esse copo meio cheio. Se você for uma pessoa negativa, você vai ver esse copo meio vazio. Então, às vezes, a gente se transforma em uma pessoa que só vê o copo meio vazio. Você conhece aquela pessoa que anda com a nuvem só na cabeça dela chovendo? Eu conheço, meu irmão. Você chega na pessoa e fala assim, tudo bem? Você chega, tudo bem? Rapaz, tá não, tô cheio de problema. Misericórdia, só fala de problema. Eita, misericórdia, tá repreendido, né, meu irmão? É muito chato. Mas, meu irmão, por mais que a gente brinque, essa pessoa está passando por sérios problemas. Amém, meu irmão? A pessoa que só fala de problema é porque ela está cheia disso. Então, talvez ela esteja sem fé. Amém, meus irmãos? Quando a nossa fé morre, meu irmão, a gente não consegue nem acreditar em Deus. Às vezes a gente ora e nem acredita que Deus está nos ouvindo. Diga misericórdia. Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Estou falando aqui isso tudinho, será que o Senhor está me ouvindo? Não estou sentindo o Senhor, não estou vendo nada. Meu irmão, Deus nos dá vida. Amém? Deus renova a nossa fé. A fé, meus irmãos, é muito importante. A fé, ela é a chave para tudo, meu irmão. A fé é o combustível. Então, nessa noite, Deus está nos dizendo, né, que independente das crises, que se nossa fé estiver abalada, Ele vai renovar a nossa fé, meu irmão. Como é que a gente vai em frente se a gente não tiver fé? Como é que a gente olha para uma ladeira e pensa assim, eu tenho que chegar lá em cima daquela ladeira. Se a gente não tiver fé, a gente nem vai, meu irmão. Amém? Então, nessa noite, meu irmão, Deus está nos dando fé. Amém? Então, veja bem. A gente não pode esquecer que aquele que espera nele, que espera em Deus, né? E confia nele, meus irmãos, subirão com asas como águias, né, meu irmão? A gente vai muito longe. É muito difícil ter fé, porque a fé, ela vem... A gente confunde fé com como é que eu vou dizer? Quando a gente coloca... rapaz, era para eu ter anotado. Não é esperança não, expectativa. A gente confunde fé com expectativa. Porque a fé, ela funciona assim. Meu irmão, eu tenho fé que eu vou ganhar um carro, mas se eu não ganhar, é porque não era para eu ganhar. A fé é isso, meu irmão. Até se deu errado, é porque Deus quer assim. Quando a gente coloca expectativa demais, que não é fé, é expectativa, a gente se decepciona. Então, a gente tem que entender a diferença entre fé e expectativa. Porque a gente pensa, Rivaldo me disse que ia me dar um chocolate.
Aí chega no dia que ele disse que ia me dar um chocolate, ele disse que esqueceu, aí eu fico decepcionado com o Rivaldo. Meu irmão, se Rivaldo não deu é porque não era para dar, meu irmão. Tá entendendo? A pessoa que tem fé, veja bem, a pessoa que tem fé, ela não vai ficar decepcionada por isso. Isso é o mínimo, né, que eu estou falando. A pessoa que tem fé não vai ficar decepcionada por isso. Eu tenho uma amiga muito próxima que ela me disse, minha avó me disse que vai me dar um carro. Ela disse, quando eu me formar, minha avó me disse que vai me dar um carro. E eu disse, se sua avó não lhe der? Ela disse, eu não sei. Eu digo, mas não pense nisso. Não pense nisso. Porque se ela não lhe der, é porque não era para dar, meu irmão. Não coloque expectativa, tenha fé. Amém? Dê uma glória a Deus. Pois é, meu irmão. Esse versículo aqui, ó, Salmo capítulo 40, versículo 1 e 2. Esperei confiantemente no Senhor. Olha só, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Vou repetir, que isso aqui é forte. Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu pedi por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me aos pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Glória a Deus, meu irmão. Se nós estivermos tristes, meu irmão, a gente tem que fazer igual o salmista. A gente tem que pedir socorro a Deus. Porque a Bíblia fala que Deus ele se inclina, meus irmãos, para nos ouvir. Amém, meus irmãos? Então não pense assim, Deus não está me ouvindo não, Deus não está vendo, Deus está vendo, meu irmão, Deus está ouvindo. É a maneira dele trabalhar. E eu quero falar sobre outro tipo de morte. Sim, antes de eu passar para o próximo ponto, meu irmão, eu quero dizer que a fé não decepciona. Diga assim, a fé não decepciona. Eu acabei de falar que a expectativa decepciona, mas a fé não, meu irmão. Então, quando a gente tem fé, não andamos decepcionados, amém? Isso é Bíblia. Me esqueci do versículo, porque eu esqueci de botar aqui também. Mas quem procurar aí, bota assim, a fé não decepciona, vocês vão ver que tem um versículo falando exatamente isso, amém, meus irmãos? E eu quero falar também, meu irmão, sobre a morte material. Essa morte é o terror, meu irmão, dos dias de hoje. Diga assim, morte material. Morte material. Veja bem, meu irmão. Quando a gente perde o que a gente tem. Dinheiro. Tutu, como disse o pastor Ricardo, né? Sabe quando está tudo bem? Meu irmão, quando a pessoa é do mundo secular, cristão também, mas geralmente o mundo secular, para ele, estabilidade é dinheiro. É ou não é? É dinheiro. Por isso que, quando a Bíblia fala assim, que Deus nos dá a paz que transcende todo entendimento, quando a gente lê de primeira, a gente, como assim transcende todo entendimento? É uma paz maluca. Porque está tudo errado e a gente está em paz. Está entendendo, meu irmão? É isso que Jesus faz conosco. Mas a questão é, a morte material é quando a gente perde tudo, como Jó. É quando a gente perde tudo, como Paulo. Paulo, meu irmão, ele diz, eu passei, meu amigo, por cada coisa. E por isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém, meu irmão? Então, quando a gente perde os bens materiais, quando você está aqui rindo, você está comendo uma comida que você ama, mas você lembra que não tem dinheiro. Aí você fica triste na hora. Meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Deus nos dá vida, amém, meus irmãos? Porque o bem-aventurado é aquele, não é aquele que ganha muito dinheiro, até porque, meu irmão, se Deus quiser me dar, aleluia. Está entendendo? Mas bem-aventurado é aquele que ganha pouco dinheiro, mas mesmo assim ele consegue viver tranquilamente, meu irmão. É isso que Deus nos proporciona, amém? Então, quando por causa da crise, né, o povo material, de aquisição, a gente fica morto por dentro, triste. A gente liga muito para isso, meu irmão. Nós estamos no século em que o Deus é o dinheiro, meu irmão. O dinheiro fala mais alto que tudo. É ou não é? E isso até no meio de algumas igrejas. Passei por uma igreja hoje, vi o cara pedindo dinheiro. Uma igreja que a gente conhece que não é muito bíblica. Eu vi assim, eu digo, meu irmão, esse cara é profissional. O cara pegou um versículo que não tem nada a ver com dinheiro e usou, meu irmão. Os caras fazem curso para isso. Tá entendendo, meu irmão? Dinheiro move tudo hoje em dia, meu irmão. Mas aquele que tem os olhos no Senhor, meu irmão, vai ficar vivo se tiver dinheiro ou não. Amém, meus irmãos? Deus vai nos dar vida. Amém? É fácil eu pregar isso pra gente que é de classe média baixa, né? Mas, meu irmão, eu digo isso para todo mundo. Você que está me ouvindo, não sei quem você é, né? Digo isso para todo mundo, meu irmão. Deus, ele nos dá vida. E se você buscar, se você estudar, se você trabalhar, Deus também vai lhe dar dinheiro. Amém, meus irmãos? É óbvio. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. O que a Bíblia fala? Aquele que bater, foi falado aqui sexta-feira. Aquele que bater, se abre e se usar. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Se a gente bater, se a gente buscar, meu irmão, Deus vai nos dar. Amém? Pode acontecer dele nos dar, assim, do nada acontece. Mas é aquela coisa, irmão, se a gente buscar, Deus vai nos dar. E Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o que eu acabei de falar. Os irmãos, é interessante que os irmãos leiam antes. Porque ele fala, meu irmão, eu passei por fome, eu passei por nudez. Porém, eu também tive fartura. Porém, eu também tive muita roupa. Posso tudo naquele que me fortalece, meu irmão. Paulo disse. Então, meu irmão, quando a morte material vier, a gente tem que ter um versículo na nossa mente. Mateus, capítulo 10, versículo 29. Abra aí, meus irmãos.
Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Tem outro versículo que fala assim, ó, se os pássaros conseguem se manter, que os pássaros, ninguém dá dinheiro a eles, ninguém dá nada, eles conseguem se manter. Quem dirá nós, meu irmão? Então a gente tem que entender que baixa cada dia o seu mal e que se Deus cuida dos animais, meu irmão, se Deus cuida, será que um pássaro vale mais que você, meu irmão? É o que ele está dizendo aqui, né? Meu irmão, Deus cuida de mim e de você, amém? Então se você está passando por uma morte material, eu tô brincando, mamãe, não é estudinho não, mas se você está passando por uma morte material, meu irmão, Deus lhe dá vida nessa noite, amém? Receba aí que é de Deus, meu irmão. Não é universal não, mas eita misericórdia. Mas Deus está ali te abençoando nessa noite, amém? E meu irmão, a morte da carne. Diga a morte da carne. Jesus nos deu a vida eterna, meu irmão. Nós somos herdeiros da maior herança que já existiu na face do mundo, que é o céu. Da maior herança. E é muito interessante, meu irmão, porque aquele bandido que estava do lado da cruz, ele pode ter passado uma vida, pense bem, meu irmão, sabe aquela pessoa que todo mundo odeia? Aquela pessoa que a galera olha assim para a pessoa e diz assim, rapaz, esse cara, eu queria que ele morresse. Aquele bandido deve ter passado a vida toda pecando, irmão, fazendo besteira, fazendo mal aos outros, sabe? E naquele momento ele creu em Jesus. Irmão, tem muita gente que fala assim, mas creu em Jesus perto de morrer e foi para o céu. Sim, meu irmão. Mas ele viveu bem? Como é que está dentro dele? Como é que foi o coração dele? Meu irmão, Deus tem que trabalhar com cada um de nós. E aquela pessoa que estava do lado da cruz olhou para Jesus e creu em Jesus. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, meu irmão. Olha só, Jesus, o próprio Deus, meu irmão. O próprio Deus olhou para o cara e disse, eu sei quem você é. Não disse, né? Mas Deus sabia, Jesus sabia quem ele era. Mesmo sabendo, meu irmão, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque você crê em mim. Amém, meu irmão? Então Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, a maior herança do mundo. Ainda que você morra, você vai viver, meu irmão. A Bíblia fala que se a gente ver direitinho, a nossa eternidade começa agora. Porque se a gente vai continuar vivo depois de morrer, então quer dizer que a eternidade começa agora. Então tudo que a gente faz hoje já vai ecoar na eternidade, meus irmãos. Diga assim, Deus me dá vida. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Sabe quando tem um mendigo assim na rua, morrendo de fome? Aí chega um cara do YouTube e fala assim, meu irmão, quer R$1.000? Quero, toma R$1.000. Vocês acham que esse mendigo ele vai sair da rua por causa de R$1.000? Bom, se ele for inteligente, ele sai. Muito inteligente, ele sai. Mas ele não vai, meu irmão. Ele não vai, não. O cara deu condições para o mendigo viver bem naquele momento. Sabe? Agora, se um cara chegasse para o mendigo e falasse assim, meu irmão, quer um trabalho? É outra coisa. Aí o mendigo dizia, rapaz, agora eu vou ter vida com qualidade. João, capítulo 10, versículo 10, diz assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim aqui para que tenham vida e tenham vida em abundância. Meu irmão, não é só vida que Deus nos dá, não, meu irmão. É vida com qualidade, meu irmão. Ele nos dá condições de viver uma vida com abundância. Não é só naquele momento, não é só aqui na igreja, não. Pra quando sair aqui, você for para casa, aí você pensar assim, meu Deus, e como é que vai ser essa semana? Meu irmão, Deus nos dá vida em abundância. Nessa semana, nesse mês, nesse ano que vem, meu irmão. Basta a gente buscar, ele está disponível. Deus nos dá a vida, não é simplesmente um avivamento, não. Sabe quando a gente vem para a igreja, Deus nos dá um avivamento, e a gente, meu Deus, pula, fala em línguas e etc. Mas sair daqui, meu irmão, mudou nada. Que avivamento é esse? Deus nos dá a vida com qualidade. Bem, meus irmãos? Então, a Bíblia fala, lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 9, sobre um rio, meu irmão. Olha só. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Olha só, meu irmão. E haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis o mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Imagina tudo morto, meu irmão. Tudo morto. E Deus manda um rio, que nesse rio passa, tudo transforma a ter vida, meu irmão. Tudo torna a ter vida, meu irmão. É isso que Deus faz por nós. Mesmo que a gente olhe em volta, esteja tudo morto, tudo terrível. A gente não tem esperança aqui dentro, a gente não tem esperança aqui. Deus manda um rio, meus irmãos, que vai trazer vida. Dê glória a Deus. Essa palavra, meu irmão, claro, é para quem não está na igreja, óbvio também.
Mas é para quem está dentro e está desesperado, meu irmão. Eu sei disso, eu não me coloco fora dessa condição, porque todos nós temos problemas, todos nós somos pecadores, ninguém é perfeito. E Deus, esse rio de Deus está disponível para mim e para você, meu irmão. Um rio que traz vida. E esse rio que traz vida, meu irmão, está passando por nós nessa noite, tenha fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, meu irmão, ela, meu Deus, ela teve muita fé. Porque o rio da vida estava passando por ela, meu irmão. E ela sabia. Ela tocou na orla da veste do Senhor. Olha a fé dessa mulher, meu irmão. Ela foi lá e tocou. Meu irmão, o Senhor está passando nesse lugar, meu irmão. O rio do Senhor está passando nesse lugar. Basta ter fé. Porque, tinha uma multidão inteira se encostando em Jesus. Uma multidão inteira. E por que Jesus não curou outros? Porque não tiveram fé. Meu irmão, tinha gente encostando em Jesus, apertando Jesus. Me dê a bênção, Deus, sabe? E Deus não estava dando, porque o cara não tinha fé, meu irmão. E uma mulher tocou na veste dele, foi abençoada, meu irmão. Basta ter fé, meu irmão. Deus nos dá vida e nos dá vida em abundância. E esse rio, como eu disse, ele está disponível, meu irmão. E olha só, não só você, como tudo que está ao seu redor vai ter vida. Porque a Bíblia fala que esse rio transborda, essa fonte transborda, meu irmão. Então, tudo que está ao seu redor, na sua casa, eu não sei como é que é a sua casa, meu irmão. Eu conheço lares destruídos, meu irmão. Mas que Deus, ele chega nesse lar e faz viver, meu irmão. Faz o lar você ter vida. Eu não sei como é que está na sua casa, no seu trabalho, no seu interior, meu irmão. Mas esse rio vai trazer vida. Meu irmão, basta ter fé. Pise com o pé direito na sua casa. Não determine, não. Profetize. Aqui eu quero paz, em nome de Jesus. Porque não adianta a gente determinar, botar Deus no canto da parede. Se Deus não quiser dar, ele não vai dar, acabou. Meu irmão, sabe? Mas quando a gente profetiza, a gente pede a Deus, Deus, eu quero paz na minha casa. Deus vai dar paz. Amém, meu irmão? Porque não tem nada pior do que você ter guerra em casa, não é? É, meu irmão, é sério. Você vai viver o resto do dia e vai com guerra na mente. É terrível, meu irmão. É terrível. Você não faz nada direito. E Deus nos dá paz nos nossos lares. Aponta aí para onde botar a sua casa. Aponta aí, meu irmão. Aponta aí. Aqui. Diga assim, eu profetizo. Diga com voz de profeta, meu irmão. Diga assim, eu profetizo. Paz no meu lar. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. E a paz faz parte da vida com abundância que Deus nos dá. Não é uma simples vida, meu irmão. É uma vida com qualidade, como eu acabei de falar. Diga, vida com qualidade. Como eu falei, meu irmão, a paz que transcende todo entendimento é uma loucura. Porque, meu irmão, por mais que esteja tudo terrível, destruindo, caindo, você está devendo 1000 coisas, mas você tem paz, você ri, porque Deus está com você, meu irmão. Essa é a paz que está disponível para a gente. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz que transcende, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O vosso coração e a vossa mente, meu irmão. Essa é a paz, que é uma paz maluca. Que por mais que a gente esteja passando por várias dificuldades, meu irmão, Deus mesmo assim nos dá paz, amém? E essa vida que Deus nos dá, não é só a vida que tem paz. Não é só a vida que talvez até tenha uma condição legal financeira, né? Mas também é uma vida com preenchimento. Tem coisa pior do que a gente não ser preenchido, meu irmão. Do que a gente ficar procurando. Porque, dentro de nós, costumo dizer isso porque o pastor Ricardo sempre falou, não sei nem quem foi que disse, mas dentro de nós existe um vazio do tamanho da eternidade, meu irmão. Quem falou? Salomão que falou, tá vendo? Dentro de nós existe um vazio do tamanho da eternidade. E por natureza, meu irmão, nós queremos preencher esse vazio. Amém? Só que o único que pode preencher esse vazio é o único que é do tamanho da eternidade ou até maior, que é Deus. Então a gente procura o preenchimento, meu irmão, de todo jeito. A gente procura na família, a gente procura em namoro, a gente procura em comida. É muito bom comida também, não é? A gente procura em todo jeito, meu irmão. Em festa, sabe? Mas quando aquilo acaba, meu irmão, acabou. Cadê o preenchimento? Deus nos dá o preenchimento, meu irmão. Deus nos dá a paz. Sabe o que a paz tem tudo a ver com o preenchimento? No meu entendimento, meu irmão, a paz tem tudo a ver com o preenchimento. Porque, meu irmão, você está na sua casa comendo cuscuz com ovo. Você está tranquilo, em paz, preenchido. Não tem nada melhor, meu irmão. Tá entendendo? Olha só, eu resumi a pregação agora em um cuscuz com ovo, meu irmão. Porque cuscuz com ovo, quem é rico não come. É muito raro. Não, é muito raro. É sério. Tá entendendo? Você está na sua casa, né? Não foi jantar, você não tem dinheiro, né? Então, assim, a gente está ali, meu irmão, a gente tem paz.
A gente está preenchido, porque a paz tem tudo a ver com preenchimento. Então, vida Deus nos dá vida abundância, tanto no físico quanto no espiritual, quanto no nosso coração, meu irmão. Ele preenche o nosso coração. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Deixa eu lhe perguntar. Ricardo Castro Júnior, qual a comida que você mais gosta? Vá, deixa de onda, diga logo. Lasanha, vamos lá. Aí Ricardo foi-se embora para a pizzaria. Ele comeu, meu irmão, 20 pedaços de pizza. Chegou em casa, a Rafaela fez uma lasanha para ele. Ele vai comer lasanha? Ele é uma draguinha, tudo bem. Mas ele vai estar preenchido, meu irmão. Ele não vai comer lasanha. Eu digo por mim, eu como, meu irmão. Mas se eu comer 20 pedaços de pizza, meu irmão, eu não vou conseguir comer a lasanha. Tá entendendo, meu irmão? Nem com gula eu consigo, eu vou vomitar. Então, meu irmão, o que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente está preenchido, meu irmão, a gente não procura outra coisa, não. Nós estamos preenchidos, meu irmão. Deus nos encheu. E é justamente isso que nos mantém fortes, no foco. Quando a gente está preenchido. Amém, meu irmão? O cara pergunta assim, meu irmão, como é que tu faz para não pecar? Oxi, eu sou preenchido com outras coisas. Para que eu tenho que pecar, meu irmão? É ou não é? Para que eu tenho que tomar uma? Me diga aí. Para que eu tenho que fumar? Para que, meu irmão? Se eu já sou preenchido, eu vou procurar problema para mim. São pessoas que estão vazias. Olha só, não só vazias, elas procuram correntes para se sentir livres. Olha essa filosofia. Se fosse Hernando Dias Lopes que tivesse dito, amanhã estava... Posta no Instagram. Meu irmão, a pessoa se prende numa corrente para dizer que é livre. Se prende na bebida. Só consegue ser feliz tomando uma. Aí fala, eu sou livre porque eu bebo. Não, você é preso porque você é feliz quando bebe. Eu não preciso disso para ser feliz, meu irmão. Nós não precisamos disso. Isso se aplica a todas as coisas, meu irmão. Se a gente tem Deus, a gente não precisa de nada para ser feliz, não. Só de Ele. Só de Deus. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, Jesus disse, no mundo tereis aflições. O que ele está dizendo? Você vai passar por dificuldade no mundo. Mas, olha, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, fique tranquilo porque eu venci. O que é que Jesus está dizendo? Se você se segurar em mim, se você pegar o meu fardo, que é suave, meu jugo, no caso, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Se você fizer isso, meu irmão, você vai conseguir se segurar quando o mundo quiser lhe derrubar. Porque eu venci o mundo, então você vai vencer. E é por isso que tem tanta gente, meu irmão, tem tanta gente desesperada, porque só vive a primeira parte do versículo, no mundo tereis aflições. Aí está passando por aflição, mas não tem Jesus para ter bom ânimo. Olha só, meu irmão, a gente tem Jesus, meu irmão, Jesus está disponível. E é isso que ele nos diz, meu irmão, nessa noite. Ele nos dá vida e abundância. Amém, meus irmãos? Eu não sei como é que está você, como é que está a sua vida, como é que está o seu coração, o seu material, meu irmão. Mas nessa noite Deus nos dá vida em abundância. Tenha fé, meu irmão. É muito bom acordar na segunda-feira e você saber que vai ter uma semana de trabalho, meu irmão, de problema, mas saber que você tem paz. E é isso que Deus nos dá nessa noite. Convido a igreja para ficar de pé.